precisamos ter sabedoria no casamento, saber a hora que nós podemos conversar entre nós, né? Não é ficar brigando na frente dos filhos, enfim. Não sou eu que vou falar desse assunto hoje, é uma mestra que está aqui com a gente, pastora Lani. Eu sei que ela já está por aqui. Eu quero agradecer a todas vocês, meninas. Obrigada por estarem aqui. Estou vendo tanta gente querida. Não dá nem para falar, cada uma que está aqui. Recebe meu beijo. Então vamos lá? Pastora Lani, lindeza. Sua. Oi, Oh, meu Deus, que alegria. eu vou achar um filtro aqui para esse meu rosto. Tô te vendo aí Bendito bem lindona. filtro, né, querida? Hashtag eu amo filtro. Eu amo. Quem não ama que atire a primeira pedra, porque a gente assume que ama e usa o filtro quando for possível. Eu tô usando o filtro. Desse jeito. Eu tava aqui ouvindo, eu disse assim, ó. Lembrei de uma história, Márcio, eu já vou começar rindo, né? Lembrei de uma Fala. história do Luiz Hermínio, né? O pastor Luiz Hermínio. Ah, Ele disse que uma vez ele foi ministrar há muitos anos atrás, assim, que ele iniciou o ministério dele, acho que era na Argentina, era num país assim. Aí ele chegou lá, o pastor foi anunciar ele. Agora tu começou a falar de mim, eu disse, Jesus, eu lembrei na hora. Porque ele falou assim, e o pastor dizia assim, agora aquele que vai chamar vocês pelo nome. E aquela coisa toda. Aí ele, Luiz meu Deus. Eu disse, ai Bom, meu Deus, me eu não dá fui graça. tanto assim, tá? Eu me segurei. Ai, lindona, Ai, que que alegria. prazer ter você aqui. Que alegria, meu É Deus. uma honra. Eu tava falando aqui com as meninas que eu não tinha pensado nisso. Que a Sim. primeira live seria a sabedoria no casamento. Eu não tinha pensado nisso quando eu estava aqui falando, o Senhor trouxe ao meu coração, né? Porque é muito complicado a gente ajeitar datas, horários, agenda, né? Com tanta. E dezembro é um mês já por si só mais corrido, mais apertado. É tanta confraternização. E às vezes você está um pouco cansada, né, do ano inteiro, enfim. E eu falei, Senhor, obrigada. Glória a Obrigada, Deus. porque Ele alinha nós vamos tudo. começar falando. Tudo É ele tão preparando. interessante que eu vi você falando ali antes, eu lembrei disso piamente, porque tem uma coisa que hoje o Dirceu não vai poder estar aqui, que ele está viajando a trabalho. A última viagem do ano, assim, a trabalho, né? Graças a Deus. Mas ele sempre fala uma coisa, né? Que Deus, ele inicia tudo no casamento. E você falou isso, né? Deus começou a história no casamento, como um casal. E olha só, a gente não programou isso. Não, e eu nem lembrei, assim. Lembrei que agora isso veio no meu Porque coração. às vezes A a gente gente é meio sabe disso, organizado, a mas gente eu olha, ó, não. primeiro isso, depois aquilo. Não, né? Não. Mas foi o Espírito Santo foi lá e fez. E é tão interessante que o Senhor, eu percebo isso, né? Que ele começa pelo casamento porque ele se importa com o fundamento. Eita. É o fundamento, né? Eu vi ali você falando antes ali sobre os filhos e tal. E é claro, né, gente, que tem as exceções, mas na maioria, quando o casal é fundamentado em Deus, os filhos são fundamentados, né? Claro que infelizmente acontece alguns casos. E meu esposo sempre fala isso, que o primeiro milagre de Jesus foi onde? Um casamento. No casamento. Ele se preocupou com os noivos, trazendo para os nossos dias de hoje, vai faltar comida, vai faltar isso, vai faltar aquilo outro, né? E se preocupou em eles não passar vergonha. Ele Uhum. preocupa com o fundamento, porque o fundamento começando bem, o resto vai. E hoje, né, Isso. o que eu posso dizer assim, a minha vontade é que a gente comece aqui levantando um altar no nosso casamento. Para quem é solteira, que eu já vi que tem algumas meninas aqui solteiras, levantem um Uhum. altar da sua solteirice, né? Você e Deus seja inteira nele. E que a Uhum. partir dali, esse altar, você inteira nele, o Senhor encontre também alguém que vai cumprir o propósito dele nessa terra com você. E nós alinhadas no Espírito.
e ouvindo o Pai, ouvindo o que Ele quer, eu creio que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém. É como se Ele tivesse Eu, nos posicionando. Eu não sei como eu tive uma impressão assim, sabe? Sabe, se tem uma... eu não sei como é que chama, que eu não sou muito bem de exército, dessas coisas, né? Mas infantaria, vai tendo várias ali. uhum, Cada uma vai estar com a armadura que necessita. Ó, essas são da infantaria, essa da cavalaria, essa para isso. Então, independente da estação que você está vivendo, alguma uhum, parte do exército do Senhor você faz parte. E esse uhum, exército é fundamento. E ele uhum, está alinhando. Você hoje é o fundamento dele. Eu sinto isso muito forte no espírito, assim. uhum. E eu orei antes, eu disse, Deus, o que tu quer para essa live? O que tu quer? Porque tem que ter algo, né, Márcia? Uau, nós estamos aqui por ele. Tem que ter A algo. gente não controla nada. E agora eu tenho convicção que é como se ele tivesse nos alistando no propósito dele, sabe? Assim, nos Hum, ajustando. Tem coisas que precisa ser muito analisada, né? A gente nem começou, já comecei a falar, mas o Espírito Santo veio, né? Glória a Deus. Senhor Jesus. Você falando aí das solteiras, eu me lembrei que antes de eu casar com a Ailton, até antes de namorar, eu orava assim, para que. Eu nunca fui namoradeira demais, assim. Acho que eu tive um namorado, aqueles namorinho que nem à toa, assim, sabe? Mas aí com 18, antes dos 17 para 18, eu falei, Senhor, que o meu próximo namorado seja o meu marido. Prepara ele, eu te peço que ele seja um homem que ame ao Senhor. E eu me lembro, coisa minha, né? Porque eu sempre fui ligada à música na igreja e tal, e eu pedi isso, que ele fosse um adorador, assim, que ele fosse dado à música, assim, é uma coisa que eu queria, né? Uau. Claro que Deus não tem obrigação de nos dar aquilo que nós pedimos, mas Ele se importa, assim. E aí eu casei com a Ailton e a gente sempre cantou junto em coral, em banda, ele toca, eu toco, enfim, a gente faz duetos, a gente, enfim, né? Então, assim, é tão importante que as solteiras que estão aí, comecem a orar pelo seu marido, né? Peça ao Senhor, me manda o meu futuro marido Sim. e coloque diante do Senhor algumas características talvez que você queira. Eu fui tão atendida, sabe? O Senhor foi tão generoso comigo. Eu Deus é lembrei tão disso. bom, né? E é muito pontual, porque tem gente que diz assim, ai, Deus vai se preocupar com isso. Vai. Ele cuida de você como uma menina dos seus olhos. Né? Porque, às vezes a gente menospreza o poder de Deus, né? Ele é um Deus extraordinário, mas ele é o Deus das coisas simples também. Sim. Ele cuida de tudo, né? Então, gente, eu vou falar o meu nome, né? Porque tem gente que eu acho que não me conhece aqui. Ó, amiga, por favor, eu quero que você fique completamente à vontade. A Tá, eu gente já tô à quer. vontade, eu tô me sentindo assim, aí na tua casa já. Delícia! A gente quer se expor, né, a tudo que Deus tem feito na vida de vocês, através de vocês. E eu vejo, assim, que houve um momento que vocês, né, se posicionaram, isso que você falou, dessa percepção de, opa, peraí, é aqui o meu lugar. E as armas que eu preciso receber, Ele vai me dar para eu estar posicionada aqui. Eu vejo muito isso em vocês. Então, deixa o Senhor te usar, a gente está aqui para te ouvir. Amém. Então, gente, eu me chamo Eliane, mas todo mundo chama de Lani, né? E vocês sabem que esse é um apelido de criança, gente, não é de agora, é de pequenininha. E tem gente que diz assim, ah, mas Eliane não tem nada a ver com Lani. Eu disse, então, meus pais chamavam desde pequenininha e ficou até hoje. E ficou Lani, Lani. E daí eu vou falar um negócio que é pra gente ver um pouquinho. Eu sou Eliane da Silva, mas quando eu tive uma empresa, por conta do sobrenome do meu marido, da Silva, todo mundo falava que era feio, botamos Nola. E ficou Lani Nola agora, porque o Nola é o dele, né? Então, eu sou bem brasileira, de Criciúma, Santa Catarina. Na realidade, sou aqui do Pezinho da Serra. Eu sou casada com o Dirceu há 23 anos. Nós temos um filho de 20 anos. Nosso menino homem. E a gente congrega na Bapai desde o início, né? E já caminhamos com os nossos pastores há 20 e poucos anos. Ó, meu marido tá ali, o meu lindo, ó. Nola, vou dar... E ele tá viajando a trabalho. Beijo, amor.
eu já mandei mensagem para ele, amor, ora por mim, né? Porque como uma coisa que eu percebi que você fala e que a gente traz muito forte, né? Eu só tô aqui porque ele me autorizou, porque ele me abençoou, né? E porque eu tenho um respaldo da minha casa, do meu filho, da minha igreja, né? E a gente ama esse lugar de estar autorizado. E falando sobre ministério, a gente trabalha ali com os casais, temos uma mentoria online para casais também, que se chama Legado. Tem o nosso livro. Eu não sei muito fazer merchandising. Eu vou mostrar o livro, gente. Mostra. Aonde que o pessoal pode comprar esse livro? O livro pode me chamar aqui, mas tem na App Store, que é tem um site também da igreja, né, que a gente vende. E também a gente tem preço diferenciado para as igrejas, para eventos, que eles compram às vezes para abençoar os casais. E vocês também ministram nas igrejas para casais também, né? Que eu já vi que vocês estão viajando bastante. Estamos. Eu ainda estava falando com a Sarinha hoje, ela cuida da nossa agenda também. Eu disse assim, ai, Sara, eu não quero olhar a agenda agora e eu já vi que tem um monte de coisa para olhar. Ela, mas tem que ver agora que tu tá com a cabeça fresca, eu acho. Agora eu quero descansar. Você falou ali de dezembro, né? Dezembro é o aniversário de seu, é meu aniversário. E assim, ó, geralmente a gente nem consegue comemorar direito, porque todo mundo tem algo para comemorar, né? Tá todo mundo na correria. Agora não é hora de olhar em agenda. Mas a gente ministra assim. A gente tem dito sim, né? Lembra que eu te falei, Márcia, a gente tem dito sim realmente para onde Deus aponta. Porque também a gente não vai, porque eu gostei, não. E é tão lindo porque as igrejas que a gente tem ido, a gente tem construído muitas alianças em um Pai. E isso é coisa muito linda que Deus tem feito. E aquelas que eu vou, tipo assim, ai, não, eu vou, né? Que dó. Ai, vou, não era para ter ido. Daí a gente erra, né? Você sabe disso, né? Tá mais tempo que eu, né? Dizer desse jeito. E era isso, gente. Sobre nós é isso. E qualquer coisa, se precisar, nós estamos aqui, né? Hoje, a gente não consegue mais fazer. Tem gente que pergunta assim, vocês atendem mentoria casais? Atendem? Não conseguimos mais. Só os da casa. Porque não dá conta, né? Então, hoje, os de longe só online. Que é através da mentoria daí. Mas a gente está aqui para servir a igreja. No que nós puder contribuir, a gente contribui. Mas ainda não somos super mulheres, super homens, né? Mas a gente tem vontade É verdade. de tudo, a gente ama isso. Até uma coisa muito pontual, que no dia da nossa conversão, o pastor que orou por nós, o chamado dele era esse, né? Chamado com casais, né? Há 20 e poucos anos atrás. Então a gente hoje faz o que? Uns 5 anos que a gente entendeu, lembrou, que o Espírito Santo nos trouxe a memória que esse pastor que respondeu a minha oração quando me converti era um pastor de casais. Eu não fazia, não lembrava assim, né? Porque falando um pouquinho assim da minha conversão bem rapidinho para nós entrarmos sobre isso, foi tão interessante que eu fui muito católica assim, só que eu depressiva, cheguei na igreja assim, gente, tinha tentado suicídio. Quem quiser depois ouvir meu testemunho, tá lá no nosso canal do Intensa também, que a gente tem um canal de devocional. Mas quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ir para a igreja porque tinha tentado suicídio, aquela menina muito confusa, família disfuncional. Eu disse assim, como esses crentes, eles são tudo doidos, eles ficam falando alto, Deus é surdo por acaso, né? Eu fiz meus questionamentos para Deus. Eu jamais gritando aqui, ó. Ai, Jesus, o que Deus faz? E foi tão interessante que eu, antes de ir para o culto, eu fiz uma listinha de oração, eu e Deus, assim, nem sabia orar. Eu perguntei, Deus, o lugar que era para eu ficar, porque eu ia na missa e ia ali, né? Na realidade, não era a missa que estava errado, na realidade era o meu coração, né? Que não estava no lugar certo. E quando eu falei e perguntei para, assim, Deus, e por que eles dizem que tu fala? Como é que é esse negócio de fala? Então fala comigo. Como é que é? Fala e tal. E perguntei, Márcia, foi loucura. Nós chegamos no culto, o pastor era de São Paulo, inclusive. Aqui no interior, para nós que somos de Criciúma, Santa Catarina, São Paulo era. Hoje é mais comum, né? Mas antes, assim, era. Ele veio, daí ele disse: ai, gente, eu sou. Antes de começar, pastor, eu tenho que te pedir licença, tá? Eu quero dar uma resposta de Deus para uma pessoa que Deus mandou. Eu nem aí, né? Você sabe o que é a resposta de Deus para quem é recém-convertido?
Meu Nem era Deus. convertida ainda, né? Aí Aham. chegou, a gente fala muito aí, tá aqui, tá, gente? Então, então ele chegou e falou assim, aquela moça lá, tal. Aí nós tudo, olhando para trás, procurando, você, assim, 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 me deu minhas características. Ele assim, então, eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, eu ministro Casados para Sempre, e esse é o meu ministério, é com casais e tal, mas o Senhor, antes de eu ministrar, Deus falou o seguinte, que era para eu responder as suas perguntas, e começou a responder pontualmente. Meu Deus. Cada um fala comigo como quer, filha. Se quiser gritar, se quiser chorar, assim, tu não tem noção. Meu Deus. Ah, você quer saber o lugar que é para você ir? É o lugar onde você pode chorar na minha presença. Começou assim, a responder. Pontualmente, aquele dia, eu fui batizada com o Espírito Santo em línguas, né? Eu rodopiei dentro daquela igreja, o Dirceu caiu para um lado, a minha amiga para o outro, foi a coisa mais linda. Nós, o fogo, a igreja pegou fogo. Eu nem lembro se teve culto, palavra. Que lindo, Lani, que E foi lindo. desse jeito. Lindo. Foi muito impactante. Por isso que eu digo assim, eu até estava dando uma olhada ali no teu livro e eu vi que depois ali Mulheres Intensas. A Carla já tá rindo ali. Mulheres Intensas, né? E eu sou intensa demais com Deus, gente. Eu não sei ser. E eu disse, Deus, além de ser intensa, eu quero ser profunda, né? E também permanecer. Não só intensa, Uhum, né? Uma continuidade. uhum, Então, desde a nossa conversão, assim, foi uma virada, assim, uma guinada. uhum, Deus fez. Tipo, a gente se apaixonou por Deus daí. Nós estávamos noivos, mas a gente estava morando junto, não tinha entendimento claro, assim. Aí o uhum. pastor, não, então vamos casar. A gente casou, já convidamos o grupo de jovens inteiro da igreja para ir no casamento, não tinha R$ 1 para fazer casamento. Deus deu tudo, foi providenciando tudo assim, as coisas começaram a pipocar. Um dava vestido, o Uhum. outro dava não sei o quê, e o convite, e quando a gente viu o casamento montado. Deu Uhum. provisão, o Dirceu era estagiário, não sei se ele está ali ainda, não tinha como pagar, mas Deus deu. E Como diz, acho que é o pastor Telmo que diz, ou a pastora Vivi, não sei, para onde Deus aponta, ele ele paga a conta, né? paga conta, é o pastor Telmo. É bem desse jeito. Ele disse, e mais uma coisa linda que eu acho que é o que o Deus tem feito, quer fazer conosco hoje, né? É um posicionamento. Uhum. A gente se posicionou, a gente Precisamos. entendeu. Olha, ó, o meu vestido tu vai dar para mim. A gente entendeu, não tá errado, não quero mais viver assim. Uhum. E eu disse, não, amor, vamos casar. Ele disse, não, mas eu quero casamento, eu quero festa. E ele foi para Deus, como você falou ali, né? Deus cuida dos nossos detalhes. Sim. Não era a noiva que queria a festa, era o noivo. E Deus deu a festa melhor do que a gente podia imaginar, mas porque a Uhum. gente se posicionou. Uhum. Eu entendi que não é mais para lá. A conversão realmente ela vai nos fazer mudar de direção. Uhum. E muitas vezes a gente está dentro do casamento, Márcia, achando que eu tenho controle. Eu não tenho controle de nada. É Deus, né? É purinho Ele. E eu percebo assim, em toda a nossa trajetória da conversão até agora, eu percebo que tudo Deus alinha. A gente erra, Ele dá chance, né? Porque Deus não é aquele Deus, né? Ele é o nosso Senhor também, né? Mas Ele não é aquele Deus que vai ficar com um negócio ali para te bater. Não, Ele não tá esperando que você reprove. O coração dele é que você passe. Vai passar de ano, mas se você não passar, vai ter que fazer de novo. Uhum. Então, quem sabe, agora é um tempo onde a gente vai ter que. A nossa pastora falou isso e Deus estava ministrando conosco muito isso, né? Quem sabe a gente vai ter que parar para recalcular rotas. Onde foi que eu caí, onde foi que eu errei Uhum. e recomeçar, né? Uhum. E Eu acho que o importante é isso mesmo, né, Lani? Eu vejo algumas mulheres, né, falando aqui do casamento, algumas mulheres que estão extremamente aceleradas. Elas precisam entender e ouvir a voz de Deus, que às vezes Deus está falando, diminui, desacelera, para que eu possa entrar no casamento, para que eu possa trazer cura, restauração. Mas tem algumas outras mulheres que talvez estejam muito passivas, então precisam desse posicionamento. Então, cada casal tem uma necessidade. Deus não se
não olha para nós, não se relaciona conosco, insere. Cada um de nós tem uma peculiaridade, tem uma virtude, mas tem uma debilidade, uma fraqueza. E isso falando pessoalmente, quem dirá como casal, porque você se une a uma outra pessoa que vem de uma outra história, de uma outra família que é diferente da sua. E quando você junta tudo isso, porque a gente vem com tudo que a gente é, né? Todo o nosso passado vem, Desse jeito. família, relacionamento. Então, o que que precisa? Não tem uma receita Não. para todos. Se tem, tem. Buscar intimidade com o Senhor, buscar ouvir de Deus mais. Porque para mim ele vai pedir, ele vai dar uma direção diferente do que vai dar para você dentro do seu casamento, né? É verdade, porque muitas vezes no aconselhamento pastoral a gente queria dar um remedinho se pudesse, né? Mas não tem como. Se tivesse uma regra, né? Não tem, gente, não tem. E isso é tão pontual e a gente está tão conectada que eu até tinha anotado algo sobre isso. Eu não tô nem olhando para o iPad, mas eu tinha anotado algo sobre isso, que no dia do casamento, que é algo que o Dirceu também sempre lembra disso, no dia do casamento tá lá os noivos lindões. Tá lá a noiva toda de branco, bonitona, e tá ele lá de terno lindo. E os dois felizes, e eles fazem o voto, e o voto que eles fazem não é para quebrar, eles querem honrar. Só que cada um deles tem uma mochila com uma bagagem transparente que ninguém vê, mas eles sabem que tá ali. E essa bagagem, no decorrer do ano, dos anos, né, que vai passando do tempo, vai vindo para fora, porque são duas pessoas diferentes, como você falou. E uma pessoa só, às vezes a gente mesmo, às vezes eu tô tão chata que nem eu me suporto. Agora, duas pessoas, né? Eu acho tão lindo isso que quando você se submete ao processo de Deus na sua vida, coisas que precisam ser tiradas dessa mochila são tiradas e coisas que precisam ser colocadas nessa mochila que você vai utilizar são colocadas. E isso é muito pontual, porque, tipo assim, ó, você foi criada de um jeito, eu fui criada de um jeito. Agora a gente casa, né? Mulher romântica. Desenha um negócio. Quando vê a toalha fora do lugar, as coisas ali. Antes a mãe fazia tudo, né? E daí começa a entrar em choque. Tem mulheres que acham que o marido é filho, que viam mais ou menos o tratamento em casa, lá a mãe tratava assim o pai. Então, a gente precisa ir para o Senhor e dizer assim, ó, me recicla, Senhor. E eu pedi para Deus assim uma palavra, né? Eu disse, Pai, uma palavra para nós nos fundamentar hoje. E eu não sabia que essa palavra estava em Provérbios. Pela manhã o Espírito Santo disse assim para mim, a sabedoria, ela é como água. Aí eu assim, sério, pai? Aí eu disse, eu nunca li nada que tem em Provérbios sobre água. Daí eu fui procurar, né, meninas? E eu amo a versão The Passion Translation. Não pense que eu sou bem inglês, não. É porque eu amo essa versão, porque eu acho ela apaixonante. A Lisa Bevere, ela escreve muito, né? E ela relata essas passagens, eu amo. E a Vivi também fala bastante dessas passagens. Então, em Provérbios 18, 4. Vou pegar vocês pegarem aí, pra gente estar lendo junto. E eu disse assim, a sabedoria no casamento, Jesus, me dá graça, Senhor. Olha, eu fiquei apavorada. Meu Deus! Meu Deus! É doido. Daí, olha só, gente. Na NVT, eu acho que fala assim, ó, palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. Já é impactante. Agora vocês olham isso na The Passion Translation. Palavras de sabedoria são como um riacho fresco, como águas profundas que brotam de dentro, borbulhando dentro daquele que tem entendimento. Meu Deus. Eu disse, meu Deus. Eu disse, Senhor, o que é isso? O Espírito Santo assim, filha, quando os olhos de vocês me contemplarem, verem as minhas direções e as minhas convicções, vocês vão ser assim. Vocês vão borbulhar como essas águas. A sabedoria vai borbulhar de vocês.
Porque eu queria entender como assim. E eu amo, eu sou meio, eu digo, brinco que eu sou meio pata, amo água, né? Mas eu não sei nadar Ah, muito. Eu amo uma água, meio brincar com... Agora você pata. meio pata, pata. Agora você imagina você lá dentro, assim, mergulhada lá dentro, e aquela água gostosa, e aquilo te limpando. E o Senhor falou mais um detalhe sobre isso. A água, ela serve para quê? Para nos Lava. lavar, nos limpar. Então, hoje, o fundamento que ele vai trazer é como se nós estivéssemos descendo na casa do oleiro. Ó Deus, faz de novo. A gente veio hoje aqui, a gente andou o dia todo, tá com pé sujo de pó, a gente precisa lavar os pés. E não vai ser como pedaço, já leva o corpo inteiro. Não. Uhum. Quem tem, não, o coração tá limpo, não precisa lavar tudo. Mas Uhum. partes que precisam lavar. A gente é meio intensa, né? Eu tô falando por mim, né, gente? Quem mais? Ah, já lava tudo de uma vez, porque, né? Já vamos lavar no Pra atacado. fazer, faz, né? Para fazer, faça completo. E eu acho tão pontual, porque quando Jesus pegou a toalha, botou no ombro, gente, quem não me conhece vai assustar, mas eu já vou para Nárnia já, né? A Márcia já me conhece um pouquinho, tá bom. Eu já entro em Nárnia, eu já imagino Jesus chegando com a toalhinha aqui, vai sentando um a um, e cada um que ele ia lavando o pé, ele dizia assim: olha, filho, hoje você foi meio grosseirinho lá com seu filho, Oh, meu Deus. quem sabe, né? Então, vamos mudar isso? Vamos ser uma mãe melhorzinha? Para outros já dizer assim, olha, fala mais macio com o seu esposo, ele trabalhou o dia todo, ele está sobrecarregado. Seja leve. Para outro ele já vai falar, quem sabe você dá uma palavra de encorajamento para o seu esposo que teve um dia tão difícil. E ele precisa ser afirmado quem ele é em Deus. Ele é o sacerdote do seu lar. Sabe, mulheres, elogie o seu marido. Eu vou falar algo aqui em off, mas é real. Se você não elogiar outra pessoa, ele elogia. Eu elogio um monte meu marido mesmo. Eu disse, você tá lindo, amor. Cuide do seu esposo. Cuide da roupa dele. Que alegria. Às vezes você tá lá passando roupa, né? Porque eu também, né? Tenho que dar conta da casa. Eu não tenho uma pessoa todo dia como eu gostaria, mas, né? Então eu tenho que dar conta da casa. E às vezes a gente murmura, né? Sim. Aí um dia, eu não sei quem que eu tava ouvindo, e a pessoa disse assim: Deus, obrigada, porque eu tenho marido e filho para cuidar das roupas. Obrigada, Senhor. Tantas mulheres estéreis, É, é verdade. tantas mulheres que foram abandonadas. Então valorize o que você. Viúvas. Viúvas. Uhum. Tantas dores que você não sabe porque você não tá olhando para o seu. Porque é muito mais fácil eu olhar a grama da Marcia. Ai, a grama dela é bem verdinha. Ah, eles tocam junto, como ela falou ali no início, eles cantam, né? Eles têm. Gente, é uma construção. Hoje você é assim. Eu até coloquei aqui que no início do nosso casamento não era primavera. Não, gente, no início era complicado. Quando o Dirceu tirava as coisinhas dele, a gente brinca aqui que descendente de italiano, ele, o Telmo, né? Era bem durinhos. E a gente bem brava, né? Porque eu nasci numa família que eu dizia, homem não vai mandar em mim. Porque minha mãe era forte da casa. Por conta do alcoolismo do meu pai, ela tinha que se posicionar. Daí tava tudo disfuncional. Então, Lani, Lani, eu acho tão. Só te Aham. interromper, assim. Eu acho tão lindo ouvir essas histórias como a sua, porque, assim, eu vim de uma família muito equilibrada. Glória a Deus. Sempre fui cristã. Então, às vezes, sinceramente, abrindo aqui meu coração, eu me acho até inapta para falar para outras pessoas que têm problemas, que vieram de pais separados. Assim, eu me sinto assim, meu Deus, eu nunca vivi isso. Sim. Então, o que a minha história é, é falar para as pessoas serem fiéis ao Senhor, e falar do Senhor em casa, porque é isso que faz a diferença. Mas, sinceramente, às vezes eu falo assim, meu Deus, parece que eu não tenho autoridade para falar, porque eu nunca tive nenhuma dor nesse sentido. Então, quando eu ouço pessoas falando como você, olha, eu vim de um lar disfuncional, meu pai era alcoólatra, eu fico tão maravilhada porque você, por causa de uma decisão e um posicionamento, você está mudando o rumo da sua descendência, o que vem a partir de você, o seu filho,
que daqui a pouco se casa, você vai ter nora, neto. Você, por causa dessa decisão, eu não conheço a história do pastor Dirceu, mas a gente, né, como mulheres, isso é muito importante, mulheres que estão aqui, que não vêm de uma família, né, que pai e mãe separou, ou, enfim, alguma coisa te marcou e você carrega essa dor e às vezes você leva para o seu casamento, decida, né, por Jesus, porque ele muda o curso da nossa história. Eu acho poderoso demais ouvir essas histórias, sabe? Me edifica muito. Glória a Deus. Eu fico assim, quando eu olho para trás, depois até quero compartilhar uma outra coisa assim que eu vejo que foi a mão de Deus, purinho, né? Mas quando eu olho para trás assim, tipo assim, eu digo, Deus, de onde tu me tirou? Porque os meus pais, eles erraram muito tentando acertar, né? Hoje eu não tenho mais eles, infelizmente. Eles não separaram, ficaram juntos até o final da vida, mas ele morreu antes que minha mãe. Minha mãe morreu tem 3 anos já. Foi muito difícil. A nossa infância foi muito difícil, foi muito disfuncional por conta do alcoolismo, mas eu via desde criança Deus falava comigo. Mas eu já vou voltar a falar sobre isso, só que eu quero te dizer uma coisa, Márcia. O que você vive hoje é o que a gente quer construir nos nossos filhos. Para que os nossos filhos um dia dizem assim, eu sirvo o Deus dos meus pais, ele não precisou passar pela estrada que eu passei. Então eu quero remir em mim para o meu filho dizer o que você disse. Não precisa ser ex nada. Então você, de repente, que é como a Márcia, isso é um privilégio. É maravilhoso. Porque assim como Deus me alcançou, ele alcançou vocês de maneira diferente. É tão lindo isso. A gente diz assim, ó, eu oro pro meu filho, dizer, eu não precisei ser ex nada. Eu sou filho de Deus, o Senhor me encontrou e a minha vida foi com ele todos os dias da minha vida. Essa é a oração. E se você, assim como eu, teve uma vida disfuncional, uma vida difícil, se posicione e diga, Deus, muda a rota da minha vida. Eu quero estar fundamentada em Ti. Eu sei que Tu fez com a Alane, eu sei que Tu podes fazer. Eu tenho convicção que o Senhor pode fazer. Assim como Ele fez na minha vida, fez na da Márcia de uma maneira diferente. Todos nós temos feridas e precisamos ser curadas por Ele, e é de maneira diferente, né? E eu lembro, agora voltando ao que eu ia falar, que eu lembro uma vez, quando criança, nós morávamos em casa de madeira, que tinha muita casa de madeira, não sei se aí para Goiânia era assim, né? Mas aqui muita Não casa tanto, de mas aí é bem típico, né? Eu não sei se inverno, já tinha muita madeira plantada, enfim. Aí tinha muito aquelas mata-junta que liga duas, Sim. né, duas tábuas, aí fica assim. E eu lembro que uma vez eu botei a mão assim na parede e tal, eu fiquei passando a mão. E eu disse assim, ai Deus, eu queria tanto uma casa de alvenaria. E eu criança, gente. E que não tivesse assim, ó, buraco, mas os meus pais estavam lá brigando, né? E eu uma criança no quarto falando aquilo. E outro dia o Espírito Santo, eu no quarto, acho que tem 1 ano e pouco, o Espírito Santo assim, filho, eu te dei uma família de alvenaria. Eu te dei uma família sem rachadura, porque eu tapei essas rachaduras. Gente, eu chorei, pensa, litros, né? Eu disse, meu Deus, o que é isso que eu tô vivendo, assim? Meu Deus. Eu te dei um Boaz, um resgatador. Eu te dei uma família onde tu celebra, onde o teu melhor lugar é estar em casa. Gente, eu amo estar em casa. O melhor lugar da minha vida é na minha casa. Não existe. Eu amo. E quando eu observei isso, Deus falando essas coisas para mim, sabe? São detalhes. E Deus traz tudo à tona para nos curar. E aqui a gente nem dizia alvenaria, a gente dizia material, né? Que era assim, e daí eu disse, verdade, Deus, eu tenho uma casa de alvenaria. Mas isso no mundo do espírito significou assim, uma família restaurada. Glória Um marido a Deus. cuida, um sacerdote que acorda de manhã, que ora por nós. O meu marido, os pais dele também católicos, mas eles tiveram uma família bem funcional, bem tradicional, uma família estruturada, com princípios, um pouco diferente da minha, né? Só que religião daí. Não caminho com Jesus. Mas daí Deus pega 2 pessoas como eu e ele, junta nós dois, totalmente diferentes, e dá nisso, gente. E eu lembro o ano passado, acho que foi, quando nosso filho passou na medicina, eu vou falar isso para honra e glória de Deus, é o primeiro médico da família, gente. Então Deus assim, ó, porque tu diz, então
Deus quer que teu filho seja, mas quer. E eu creio que o Senhor, que o Mateus ainda vai alcançar muitas vidas, né? Vai curar pessoas através da mão dele também. Mas Deus disse assim, ó, eu vou remir todas as áreas da tua vida. E você que está aqui, mulher, eu creio que o Senhor vai remir todas as áreas da tua vida. Você disse assim para ele, mas não vai para ele cheia de dedinho, não. Deixa ele fazer por completo. Porque a gente pinta, às vezes, os lugares, né, Márcia? E a gente diz, aqui não, aqui tá tão coloridinho, aqui eu já gostei dessa cor, não era para mexer aqui. Uhum. Né? Uhum. Ali não, ali o Senhor não mexe. Assim. Uhum. E daí começou o pessoal a mandar parabéns que ele tinha passado, e nós assim, meu Deus, o que nós estamos vivendo? Por favor de Deus. Eu acho que a tua internet aí tá. Voltou? Cortou um pouquinho, Lani. Voltou. É que aqui eu acho que vai. Até eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, porque eu acho que vai dar um temporal. Gente, hoje deu aquele calor aqui de 40 e tantos graus. E agora tá virando assim um vento, uma coisa assim meio. Mas eu acredito que é isso, né? Que o Senhor, ele quer que essas águas, que nós sejamos como esse riacho transbordando de sabedoria. Que ao abrir da sua boca, o seu filho vai olhar para você, o seu esposo vai olhar para você e vai sentir uma calmaria. Sabe, eu sempre, às vezes, o Dirceu hoje trabalha em casa, né? Numa outra oportunidade eu conto outros testemunhos, mas... E eu posso chegar lá no escritório e dizer assim, amor, quer alguma coisa? Tá precisando de algo? Então a gente nossa pastora sempre fala, o termostato da casa. A gente é o equilíbrio. Não é nem o termômetro, é o termostato. Então que a gente possa ser, sabe? Aquela mulher com fundamento bíblico, com graça, com sabedoria. Gente, ninguém é super mulher. Tem dia que a gente erra mesmo. Vai dizer, né? Isso. Tem gente que a gente, às vezes, está no trânsito, mula de Balaão, com o abençoado, né? Que cortou o teu... que cortou a frente. Mas a mochila pesada que você trouxe do seu passado, ela não te define. E eu creio que hoje as águas do Senhor estão aqui para nos limpar, nos lavar, se a gente se submeter e deixar Ele fazer para que a gente realmente seja um canal dele no nosso casamento, né? Porque muitas vezes a gente só acusa o nosso marido. Você elogiou ele hoje, por acaso? Porque é muito fácil a gente falar o mal, gente. Ou reclamar. E sabe que uma das coisas que aconteceram esse ano, que você falou, eu vi vocês se posicionando, o que aconteceu? Nós estávamos numa live, eu e o Dirceu. Eu vou falar disso sobre chamado aqui, só para bem rapidinho. Mas nós estávamos numa live e Deus disse assim para mim, ó, vai pro lado dele. A internet estava ruim, caía toda hora. A hora, gente, que eu me posicionei do lado dele. Olha como o físico tem tudo a ver com o espiritual. Tudo funcionou. Meu Mas Deus. tudo funcionou. Que isso, natural revelando o espiritual mesmo, tudo, né? Tudo, natural revela. E daí quando eu disse, tá, Deus, eu não entendi. E as pessoas começaram a dizer, o que aconteceu com o Dirceu hoje? Ele voou na palavra aquele dia. Era uma profundidade, era uma coisa assim, era revelação. E eu comecei assim, ó. Não tem o que a gente admira o esposo, né, gente? É só eu. Eu fico babando, né? Eu vi assim, ó. Tipo assim, eu disse, hein? Eu não vou falar nada, não quero estragar nada. Então, você não falou nada, você só foi pro lugar certo. É isso, né? Muitas vezes a gente não precisa falar. Eu falo muito sobre isso, mas não é um calar opressor, não é isso. Não. Mas às vezes a gente fala tanto, o nosso esposo fica só olhando pra gente, porque não tem nem espaço para ele falar. E aí, a gente quer tanto ter um esposo que teme o Senhor, que seja sábio, que cuide da gente, que protege a gente. Mas a gente não contribui em nada para isso. Aliás, a gente faz tudo errado. Então, quanto mais você fica falando demais, mais longe esse esposo que você tanto pede, ele vai ficando. Então, assim, experimenta ficar calada. Mas é um calado atento ao trono da graça de Deus. Assim, Deus, fala comigo. Deus, me transforma. Deixa essa água da sabedoria entrar e lavar.
para que eu possa transbordar a sabedoria. E transbordar não necessariamente é falar. Muitas vezes você transborda no seu silêncio. Sorria, sim. Simplesmente passando de um lado para o outro. Olha isso, né? Como aconteceu. Foi só isso. E aí o que aconteceu? O rio fluiu. A gente estava na conferência da Abapai em setembro. E eu lembro muito quando a pastora Vivi falou uma coisa que, nossa, para mim foi uma das coisas mais importantes que eu ouvi na conferência. Foi logo que ela abriu, ela chamou o pastor e ela falou: mulheres que Deus está levantando, elas têm. Ela não usou o termo cobertura, ela usou. Tem um teto, alguma coisa assim, tem alguém por cima dela, tem uma cobertura, não foi essa a palavra. E eu falei: é isso, quando a gente honra e se submete ao nosso esposo de verdade. Não é da boca para fora, porque eu já fui essa, tá? Por isso que eu tô falando. Mas é de coração, de você entender o que isso significa, quão protegida você fica, quão feliz você se torna por ser uma esposa Privilégio, né? que honra. É um lugar de proteção demais, sabe? E de honra também, sabe? Só vivendo para experimentar e você vai saber, né? Se você ainda tem dificuldade de honrar sua esposa, esse eu acho que é o portal, assim, para você ter um casamento feliz. Se você quer viver isso, então. Muito forte, porque Provérbios também fala disso, né? Que a mulher que desonra ela é como um câncer para os ossos do marido. Gente, o que o câncer faz? Ele destrói. Tem mulher que humilha o marido na frente das amigas. Uma coisa que eu tenho ensinado muitas mulheres aqui, quando eu tenho oportunidade, não sirva o seu marido como prato principal na mesa na roda das suas amigas, gente. Você tá com algum problema? Ache alguém de confiança. Fale em secreto, guarde o seu casamento, preserve o seu casamento. O seu casamento não é para estar aí, ó. Todo mundo, daí desse, ai, todo mundo quer dar uma opinião. Você abriu para todo mundo. Todo mundo na igreja sabe, mas você contou para todo mundo. Uhum. Ai, Lani, não consigo confiar em ninguém. Vai para Deus. Põe teu joelho no chão e diz: Deus, eu não consigo, eu não dou conta. Aí quando você vai ver, ai, meu marido mudou, não foi ele que mudou, não, foi nós. Geralmente quando a gente acha que, ele mudou. É isso! Somos nós que mudamos, a gente fica mais leve, menos cri-cri. Tem uma mulherada chata que tá toda hora perturbando. É uma vergonha nacional. É isso, é uma vergonha. Tem gente, nós temos um código aqui entre as amigas mais íntimas que a gente diz assim, a gente fala de tá chata, né? Pra dar uma aliviada, sabe? Assim, quando a gente tem intimidade. Porque é assim. Sim. Daí é filho, é marido, ninguém quer ficar contigo, por quê? Será que é por quê? Daqui a pouco nem tuas amigas mais te aguentam. Ah, mas eu tô muito nervosa. Procura um médico, deve ser hormônio, irmã. Eu não tô brincando, a gente tá rindo, mas é verdade. Depois de 30, tudo quanto é hormônio. O 40 vai piorando, 50 vai piorando e o negócio vai ficando. Então, gente, marido gosta de carinho, marido gosta de atenção. Você sabe, também é da doçura. É fazer o prato que ele gosta, sentar com ele, ouvir ele. Ai, não tem paciência. Como é que você quer um marido abençoado se você não tem paciência para ouvir ele? Uma das coisas que você precisa ter com o seu marido é a amizade. Ele precisa ser o seu melhor amigo. Você precisa olhar nos olhos dele e, como a Márcia falou, que bom é eu olhar nos olhos de Dirceu e saber que ali eu encontro segurança, confiança, que eu tenho um lugar de refrigério, de descanso, sem julgamento. E muitas vezes eu me colocar no prumo, não, tá errada, tá exagerada, mas ele ali, ó, pontual. Eu não, quer ver quando eles dizem assim, eu não vejo assim. Eles são muito sábios, gente. A gente é muito cri-cri. Não, acho que tu exagerou, não foi isso. Porque a gente, se a amiga não olhou, será que aconteceu alguma coisa? Não. Assim como você, ela não teve um dia bom. Né? Acontece. Então, uma das coisas que nós temos buscado resgatar dentro até dos próprios cursos aqui é a amizade, a comunicação, o relacionamento do casal. Para ter um fundamento, tem que ter comunicação. Para começo de história, você vai orar individual? Vai, amém, né? Você é crente. Depois, você vai precisar orar os dois. Eu queria ter uma conexão no espírito, igual a Márcia aqui com o marido dela. Vocês dois oram juntos?
são coisas que são fundamentos que não dá para deixar para trás. São altares que, de repente, lá quando você converteu, você fazia, hoje você não faz. E uma coisa é pontual. Quem sabe hoje, sabe quando Isaac foi lá e começou a tirar daqueles poços, aqueles entulhos, e dizer, ó, vamos desentulhar porque precisa vir água? E as pessoas começaram a dizer, ei, mas ali não tem água. E de repente tinha água e as pessoas, mas agora ele conseguiu água, quer ir lá pegar. É mais ou menos isso. A gente precisa desentulhar esses poços. A água vai jorrar e depois a gente vai tirar outros poços lá na frente que vai ter mais, porque pessoas vão beber dessa água, porque a sua vida vai ser água que cura. Não para aqui. Lá na frente, você e seu esposo vão desentulhar outro poço e as pessoas dizem, de novo, vocês estão aqui e a água veio. Veio. Por quê? Posicionamento. Para essa água de Provérbios 18:4, como diz aqui, palavras de sabedoria são como um riacho fresco vir na nossa vida. Nós precisamos olhar para dentro de nós, desentulhar. De repente, você tem uma mágoa do seu marido lá de 1950. Coitado, nem lembra mais, porque o homem esquece. Né? Escreve no papel. Tem coisa que tem gente que pede, pergunta para nós assim, é ter feito, pedir perdão disso, porque isso aí não tem nexo, né? Não tem umas coisas que não tem nexo. Mas se você acha que deve, isso me entristeceu, né? Fala em amor, prepara um cafezinho, vamos conversar. Seja sábia. Alane, mas tem gente que diz assim, mas tu é tão doce. Gente, eu não sou doce, não. Pergunta pro meu marido e meu filho. Essa que você fala, como diz a minha amiga, essa que você fala, passou muitas vezes ali, ó, na mão do oleiro, para aquilo que não prestasse sair, ainda vai sair muito caldo daqui, eu acredito. Porque todos os dias a gente é moída, tem coisas que precisam ser tiradas. E eu era muito espavitada, assim. Tipo assim, você não precisa ser igual a fulana que é quietinha, tranquila. Não, vá na sua essência, mas seja leve na sua essência. Ó, tipo, a gente tem uma amiga que eu amo, né? Não sei se tá aqui ainda a Carla. Eu amo. Ela é toda elétrica, mas ela não, né? Ela traz paz onde ela tá. Então não é o jeito da pessoa que ela carrega. É a essência ela carrega dela. Seja alegre. Gente, a gente não tá dizendo que todos os dias você vai ser alegre. Mas se o seu fundamento é Cristo, a palavra fala que a alegria é uma pessoa e a alegria é Jesus. Alegria não é um estado de espírito. Hoje eu estou alegre, amanhã não. Porque se for assim, as nossas circunstâncias, né? Sim. E eu me lembro aqui de Tiago 3,17, que fala da sabedoria do alto, que ela é pura, ela é pacífica. Uau. Nós precisamos ser mulheres que carregam a paz de Cristo Jesus, né? Porque há graça e favor sobre nós, mesmo nos dias difíceis. Não é porque a gente está com problema que a gente vai sair dando, né? A gente fala aqui em Goiânia, dando uma retada, dando patada em todo Patada, mundo. aqui nós falamos patada. Patada, né? É tão ruim quando você se encontra com uma pessoa e ela tá mal-humoradinha, e aí ela te trata mal, ela é indiferente. Tem dia que ela tá bem, mas tem dia que você não pode nem olhar, que se olhar ela já vai te dar uma patada. É horrível você andar com pessoas assim. Então imagina pro esposo ter uma mulher assim, que acorda de mau humor, que, né, a gente tem aquelas questões hormonais que realmente alteram o nosso humor, mas vamos procurar ajuda, né? Vamos tratar disso e, acima de tudo, pedir a sabedoria do alto, que ela é pacífica, porque, como você disse, a alegria é uma pessoa, é Jesus. A paz também tem um nome, é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Nós precisamos ser pacificadoras, mas só pode pacificar um lugar, um ambiente, um coração que já é pacificado. E aí a paz não tem a ver com ausência de problemas. A paz é a paz que excede o entendimento. A gente sabe de cor esse versículo, às vezes a gente não tem noção do que significa isso. Mas porque paz também é alegria, justiça, isso é reino de Deus. Paz, alegria e justiça no Filho de Deus, né? Encontrar esse lugar, né? Outro dia no culto de mulheres, eu acho que foi isso. Foi. Deus falou comigo sobre esse versículo da paz que excede todo entendimento. Porque eu tenho entrado nos lugares em Deus, Márcia, assim, que
tenho que, tipo assim, eu não quero mais, eu não sei vocês, né, mas na tua época eu acho que era tipo a minha. A gente não estudava, a gente decorava, né? Pra passar de, Sim. né? Hoje a metodologia dos nossos filhos e netos, enfim, é outra. É para aprender, é um aprendizado. Aí, então, eu tô fazendo faculdade de teologia, eu tenho que reciclando muita coisa para me Uhum. aprender a estudar, mergulhar, a meditar na palavra. Aí nós estávamos no culto e Deus falou assim para mim, filha, você sabe o que é paz? Sim, eu sei. A paz que excede todo entendimento, igual tu falou, né? A gente já sabe de cor salteado. A paz, a verdadeira paz, aquela que excede. Tá, então entra neste lugar agora. E fala para minhas filhas que elas precisam entrar neste lugar e tal. E foi muito forte comigo. Era Sim. como se eu tivesse, tipo assim, ó, uma bolha, sabe? Eu não sei te explicar o que eu senti. Ah, O ambiente que lindo. mudou. Parece que eu entrei dentro do versículo. Então eu tenho pedido muito isso para o Senhor. O discernimento do ambiente, junto com a sabedoria, para que esse versículo seja real na minha vida. Para que eu não seja guiada pelas emoções, pelos hormônios, pelas circunstâncias, Pelo passado. pelo passado, pelo mau humor, né? Porque às vezes vem um monte de coisa pela casa que eu tenho que limpar, que eu não vou dar conta. Porque tem mulher que se estressa com tudo, né? Eu sou muito metódica, eu gosto das coisas no lugar. Então cada uma tem o seu muro baixo, né? Mas o Senhor falou. Vamos levantar esses muros, vamos edificar, vamos construir. Tem muro baixo, vamos erguer, gente. É com a sabedoria que a gente constrói. Ai, Jesus, só Deus. Mas Oh, meu Deus. a gente se submete a Ele, deixa Ele fazer, fica mais leve. Não Sim. tem uma receita, como a gente falou antes, mas a submissão e o posicionamento no Pai, você vai entrar neste lugar. Eu sei que quando eu tive aquela sensação de entrar na paz, era como se eu visse, eu não sei explicar para vocês. Aí já me veio aquela outra palavra que fala, né, que as bênçãos perseguiriam aqueles que criam. Eu já vi um monte, né, no mundo de Nárnia, assim, um monte de bênção correndo atrás de mim, assim, ó. Eu disse, Deus, o que é isso? Eu quero viver, eu quero que isso seja real. A gente acredita que Jonas estava na barriga do peixe, não acredita? Então, Mergulhe nessa paz. Desfruta dessa paz, porque ele é essa pessoa que a Márcia falou, é Jesus. eu falo que não existe mulher forte por si só, mulher sábia por ela mesma. Assim. Existem mulheres para as quais a palavra é revelada. Quando você tem esse encontro, né, um versículo tão conhecido que você provavelmente já pregou sobre ele, declarou ele para várias pessoas, mas quando ele entra em você, essa palavra revelada de Cristo Jesus, você é transportada para um outro nível. Uau, tu leu certinho, fui transportada. Até o Transportada. pastor Judson fala uma palavra que até ele tem um podcast que agora eu não vou saber falar inglês, que é o andar de cima. É upper changer. Sabe melhor inglês? Eu não. Changer. Upper level, não? Ah, Não é enfim. level, mas é Foi aquela que upper changer, uma coisa assim. E ele foi aquela que você me mandou, que foi eu, maravilhosa. é porque ele tem um Tem podcast, vários. vários, e o nome do podcast é esse. E quando ele iniciou, ele falou sobre isso. Ele disse assim, ó, o Senhor quer nos levar para esse andar de cima com ele. Aí ele mencionou algo que eu achei lindo. Quando eu vou na sua casa, eu não sou íntima ainda. Você me recebe se você tem uma casa de 2 pisos, assim, tipo, um andar de cima e um andar de baixo. Você faz um jantar, tal, tal. Uma segunda vez que eu vou lá, você diz: vem, Lani, quero te mostrar a minha casa. Você já me mostra lá dentro o andar de cima. E ele disse assim: Deus está nos chamando para o andar de cima da intimidade. Porque daí ele já serviu a mesa do relacionamento, já teve banquete, você já conhece a palavra, você já está sabendo. Agora vem, sobe a escada que lá em cima tem mais segredo. Deus, que coisa mais Eu linda. disse, meu Que Deus, eu lindo. tô subindo a escada. Eu quero ir contigo, Senhor. Me ensina, me ajuda, porque eu preciso. E eu acredito que cada mulher que tá aqui assistindo, as que vão assistir depois, elas precisam disso, sabe? Dessa sabedoria do alto que vem do Senhor para firmar, para nos alicerçar no casamento. Só assim, essa água que o Senhor falou para mim hoje pela manhã, a sabedoria é como a água. Ela vai chegar
E é tão lindo hoje que a gente começou a live logo depois da viração do dia, né? A viração é às 6, né? Nós começamos às 19. É como se o Senhor dissesse: eu cheguei para lavar os pés de vocês na viração do dia. Meu Deus, que coisa linda. E ele é tão lindo, e ele não vai olhar se o teu pé tá mais sujo do que um ou outro. Ele só disse: se submete, deixa eu fazer. Meu Deus, que coisa linda. Ai, Lani, Amém. nós vamos ter que terminar, porque eu acho que Nós ficamos uma hora. antes que nos derrubem, eu queria muito que você orasse, mas assim, eu quero agradecer você de coração por esse banquete, né? Por esse derramar de sabedoria que você nos permitiu viver aqui com a sua simplicidade, com a sua verdade, com aquilo que Deus tem feito em você. É isso que precisa ser compartilhado mesmo, né? Tanto as conquistas em Deus, mas também os lugares difíceis e negros que a gente passa. E é lá que a gente é resgatado, né? Mostrar esse resgate é muito lindo. E você fez isso hoje. Muito obrigada mesmo. Aquele último dia que eu entrei na live, que até queria te falar, continuem, você e o pastor Disseu, vocês têm feito um trabalho lindo, não parem. Você mencionou assim, amor, estava falando com ele. Hoje que eu percebi que vocês estão fazendo 40 semanas, né? Uhum. E ao final de uma gestação, vai dar dia 30 de dezembro, não foi isso que você falou? Na hora que você falou de gerar, né? Eu falei, Deus, tá nascendo, agora que tá nascendo, são 40 semanas. E a gestação é um período difícil, né? Então, que vocês recebam o fruto disso tudo que vocês têm plantado. E é só o começo, né? É só o nascimento de algo que tá vindo por aí, que Deus vai trabalhar, vai desenhar para vocês. Não parem. Deus abençoe o trabalho de vocês, viu? Não parem mesmo. Né, já vou agradecer também de estar aqui com vocês, é um privilégio. Eu amo ouvir a Márcia. A Márcia, gente, eu vou falar bem rápido que isso para como diz ela, para não nos derrubar, mas a Márcia, Deus usou ela em um dia que eu estava em Goiânia para me trazer de volta para casa com uma palavra. Ela me chamou na hora porque a gente ia se encontrar e não deu por conta de uma tempestade. Olha, outro dia que deu, ia tomar uma tempestade. Olha a chuva, olha a água, hein, entre nós aqui. Água de novo. E eu lembro que na hora o Senhor falou assim para mim, maturidade. E a Márcia me chamou e disse: ai, Márcia, eu só preciso tomar uma decisão agora para onde eu vou, se eu ficava em São Paulo, se eu ficava em Goiânia para ir embora no outro dia, né? Daí você disse assim: eu vou orar e Deus vai te mostrar. Gente, ela falou isso e eu fui ao banheiro. Quando eu voltei do banheiro, Deus já tinha me dito: você vai para São Paulo. E foi tão forte na minha vida, porque Deus disse assim: chega de ser menina. Eu tenho chamado mulher, não mais meninas. Então, ela veio com uma palavra de sabedoria, às vezes ela nem se ligou, mas foi muito pontual, foi assim, ó, pra mim. Eu disse assim: ai, amor, a Márcia me acalmou. Eu ainda falei pra ele. Tipo assim, a gente não é tão próxima, mas eu já te amo tanto. E a próxima vez que eu for em Goiânia, a gente vai... Se Deus quiser. Por favor, haja o que houver. Então, vamos orar. Vamos Pedir para o Pai para que essa palavra germine, né? Inclusive, gente, a live ali que a Márcia falou, a gente está finalmente. A gente está fazendo a live do nosso livro, que são 40 semanas, e a gente, no início, a gente disse: nossa, 40 semanas, por que, Deus? Ele disse: porque é uma gestação. Então tem muita coisa já, muitos testemunhos que já vieram. E se você quiser acompanhar, tá no nosso canal do YouTube também, Lani Dirceu. Ou no Instagram também tem todas as lives, ficaram gravadas. E vale essa a pena. estavam perguntando aqui, mas